Olá pessoal, sou o professor Nelson Adler, venho aqui rapidamente falar um pouco sobre a quebra da força da hegemonia norte-americana. A ideia aqui é que os Estados Unidos estão perdendo força, principalmente na questão econômica. Pelo menos nesse ano de 2023, a tendência é que a economia norte-americana perca muito, cresça muito pouco, uma inflação alta e também juros altos. Essa soma de tudo isso, digamos assim, faz com que crie-se um clima de insegurança, certo? Nos Estados Unidos, isso provoque, na verdade, uma recessão em grande escala. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? E vamos falar também um pouco dos BRICS, os países, né, em desenvolvimento, que segundo o FMI talvez seja um dos poucos países que vão ter um crescimento significativo, principalmente China e Índia. Tá bom? Bom, gente, mas antes de começar, mais uma vez, peço muito que você possa participar aqui do meu canal, se inscreva, dê a sua opinião, fique à vontade, o canal também é seu, tá bom? Pessoal, a gente está verificando agora nos últimos meses uma quebra generalizada, por exemplo, de bancos norte-americanos, muito ligados à tecnologia, né? E também está verificando o caso de algumas empresas de tecnologia, as grandes empresas, as big techs, as grandes empresas de tecnologia, que estão também perdendo força, inclusive com demissões em massa. Tudo isso é a soma de toda uma situação, de todo um problema econômico que existe hoje nos Estados Unidos da América. Quer dizer, o Banco Central norte-americano, o Fed, anunciou esse ano, no ano de 2023, que provavelmente a economia norte-americana cresça muito pouco. Você vai ter uns juros elevados, uma inflação também elevada e um desemprego também grande. Tudo isso tem a ver, na verdade, com uma recessão que ela não é somente norte-americana. Na verdade, essa recessão, essa crise econômica, ela é global, mas principalmente ligada aos países desenvolvidos. O G7, por exemplo, passa por uma crise significativa, que tem a ver muitas vezes com o quê? Com a crise a guerra da Ucrânia, né? Que de alguma maneira possibilita, na verdade, a falta de alguns recursos, principalmente agrícolas. Somado a tudo isso, a uma falta da questão, por exemplo, da crise energética, também ligada à Rússia, também, tá? E uma vez que é uma das grandes produtoras de energia, principalmente de petróleo, tá? E além de tudo isso, existe uma recessão que é ligada ainda à pandemia. A pandemia realmente do coronavírus ainda provoca efeitos significativos em alguns países, principalmente em países desenvolvidos, como é o caso dos Estados Unidos. Então a gente vai perceber hoje que a economia norte-americana perde força. Lá nós temos uma inflação alta, né, que não se via desde muito tempo. Também nos Estados Unidos a gente está vendo que um desemprego em alta, também é um outro aspecto que a gente vai verificar também. E para completar tudo isso, toda essa situação, os juros norte-americanos também estão altos. Pode dizer assim, quando você tem juros elevados, isso faz com que o consumo em alguns países, não seja tão grande. Ou seja, juros elevados faz com que muitas vezes não haja uma compra em grande escala. Quer dizer, as pessoas não querem comprar, por exemplo, alguns produtos no cartão, vamos dizer assim, juros elevados. Isso inibe o consumo e inibindo o consumo, isso faz com que muitas vezes a economia não cresça de uma maneira significativa, até principalmente na questão do comércio. Então a gente está verificando essa situação nos Estados Unidos, que é cada vez maior, né? E quem fala esses dados é tanto o Fed, o Banco Central norte-americano, como também o FMI, que também fala também muito sobre esse aspecto, né? A gente está verificando, por exemplo, um grande desemprego, assim, o anúncio de empresas, das big techs, as grandes empresas de tecnologia norte-americana, anunciando demissões em massas. Isso também tem a ver com que há uma diminuição do consumo, principalmente ligado ao modelo virtual e ligado também aos juros elevados. Então, o consumo não está sendo tão significativo, isso faz com que muitas empresas de tecnologia proporcione, na verdade, essa ideia de demissões em massa. E, de alguma maneira, isso cria uma desconfiança no mercado. Essa desconfiança no mercado cria uma insegurança. E isso, muitas vezes, acontece nos bancos. Tá? Está verificando, por exemplo, que alguns bancos norte-americanos, dois quebraram, né? E são bancos muito ligados a empresas de tecnologia. Quer dizer, isso tem que é chamado de um efeito dominó.
que possibilita justamente essas crises, esses modelos de transformações, todo esse tipo de ação. Então, a gente vai verificar que nos Estados Unidos realmente a coisa está complicada, está difícil mesmo, do ponto de vista econômico, e que de alguma maneira afeta a questão política, é inevitável. Né? Até porque tu vai perceber, na verdade, um maior acirramento entre Estados Unidos e China. Né? Temos aí uma ideia de uma volta de uma Guerra Fria, mas o que existe também ali, mais do que isso, gente, nós estamos falando ali de uma crise, de um modelo de caráter que a gente pode chamar aqui de interesses econômicos, né? A empresa, né, a China, na verdade, ela está nos últimos tempos ganhando muito poder, muita força. E nesse sentido, a gente vai perceber, na verdade, que isso afeta alguns interesses norte-americanos. Além do fato de que a China ficou ao lado da Rússia na questão, por exemplo, da guerra lá com a Ucrânia. Bom, se te avaliar por outro lado, vai dizer assim, Nelson, mas é aqui no Brasil. Aqui no Brasil funciona da seguinte maneira, né? Existe ainda uma recessão grande, né? Então tu vai perceber, por exemplo, que o que é que o FMI fala, argumenta, que um dos poucos países que devem crescer vai ser provavelmente os BRICS, né? Aqueles países, né, chamados países emergentes, como China, Rússia, África do Sul, Índia e Brasil. Esses países, eles tendem, na verdade, a ter um crescimento significativo. Né? É claro, aí vem um problema. Com exceção do Brasil. O crescimento do Brasil, por exemplo, para esse ano é de 0,9%, segundo o FMI. É um dos menores e vai crescer menos do que a América Latina inteira, só para você ter uma ideia. Né? Isso tem a ver com uma série de situações, principalmente a questão da pandemia, atrelada principalmente a uma série de atitudes desastrosas do ponto de vista econômico de outros governos. Então tem uma série de situações aí que a gente vai avaliar. E tem também a guerra da Ucrânia, que também possibilita isso, já que tanto Rússia e Ucrânia são um dos grandes produtores de fertilizantes, né? E como o Brasil é um dos maiores produtores de alimentos, essa parte, por exemplo, do agronegócio, precisa de fertilizante, quase que 68% do fertilizante que é usado aqui para o agronegócio vem da Rússia. E nesse embargo que existe hoje, nessa briga, nesse conflito que existe entre Ucrânia e Rússia, quer dizer, boa parte desses fertilizantes não vieram para cá. Isso cria um outro problema, isso cria uma insegurança muito grande, já que o agronegócio realmente possibilita a balança comercial muito favorável, né, para o Brasil. Então você tem essa situação. E no caso aqui dos BRICS, nessa tipo de situação, olha, a tendência é que os países que tendem a crescer mais é China e Índia. Algo em média de 5%, que é um número significativo comparado ao Brasil, que vai crescer 0,9%. Tá? Então você tem essas situações. O BRIC também ele é um grupo de países que tem algumas vantagens, que é o fato justamente de, se a gente avaliar com calma, né, algo em torno de que, somando todas as economias do BRICS, supera a economia norte-americana. Tá? E vamos lembrar também que, em termos de população, estão falando de mais de 3 bilhões de pessoas, né, que fazem parte desse bloco, ou seja, estão falando de um poder de consumo, quer dizer, um mercado consumidor absurdo, gigantesco. É outro aspecto que a gente vai considerar também. Só para uma questão de conceituação mesmo, gente, entender o seguinte: o BRIC, na verdade, surgiu, esse termo foi criado em 2001 por um economista chamado John O'Neill. O John O'Neill, ele, nos seus estudos, tá, ele partiu da ideia de que até 2050 o mundo tenderia a ser dominado por algumas economias, né, fazendo com que a hegemonia norte-americana perdesse muita força. E seria justamente países como Brasil, China, Índia e Rússia. Tá? Então seriam esses 4 países que provocariam esse boom econômico significativo e importante. Evidentemente que a gente vai perceber, na verdade, que isso é uma projeção. Tá? E mesmo assim, esses 4 países, percebendo uma oportunidade, né, acabaram criando em 2001 mesmo esse bloco econômico. Né? Estamos falando aqui de um bloco econômico, a gente vai verificar nesse sentido.
E esse bloco econômico, na verdade, depois teve posteriormente a entrada da África do Sul, nesse sentido, virou BRICS. Tá? Então a gente vai perceber, na verdade, que estão falando de um bloco que realmente tem um poder econômico significativo. Existe um projeto de uma suposta moeda única, é uma possibilidade. A gente fala assim, mas por que uma moeda única? Por que o bloco está buscando isso? Justamente para poder sair um pouco da dependência do dólar. Porque o dólar, na verdade, é que vai variando, na verdade, a questão, a moeda que é como referência de um modelo global. E a possibilidade de uma outra moeda única, assim como você tem, por exemplo, no euro, na verdade, na União Europeia, existiria a possibilidade de, quem sabe, uma economia como o BRICS, né, tá ligada a uma questão de uma economia, de uma moeda única, né, que poderia, na verdade, proporcionar uma maior independência, por exemplo, do mercado global e principalmente dos Estados Unidos em relação ao dólar. Mas a situação basicamente é essa, gente. Podemos dizer que hoje existe uma previsão de que, pelo menos esse ano, os países desenvolvidos não vão crescer. Nenhum. Nem os Estados Unidos. E de que a tendência daqui desse ano e nos próximos anos é que países como China e Índia tenham um crescimento significativo, que em geral parou um pouquinho por causa justamente da pandemia, mas que estão retornando, voltando à economia e tudo mais. E o Brasil, ele está entrando nesse processo, porque apesar do Brasil crescer só 0,9%, segundo o FMI, o Brasil tem uma série de oportunidades, porque é aí que está a grande questão. Existe hoje esse dilema brasileiro, né? O maior parceiro comercial do Brasil é a China, tá? Por outro lado, o Brasil também ele tem como segundo parceiro os Estados Unidos. Então, o Brasil fica meio que no meio dessa briga, né, entre China e Estados Unidos. E precisa agradar gregos e troianos, seria mais ou menos isso. Nas últimas viagens que ocorreu agora do governo Lula, tiveram uma série de acordos bilaterais entre Brasil e China no sentido do ponto de vista econômico. E os Estados Unidos também se sentiram, digamos assim, um pouco desprezados por essa ação e já tomaram uma atitude, que foi o quê? De injetar algo em torno de 500 milhões de dólares no chamado Fundo Amazônico, para a proteção da floresta amazônica. Né? Então tu vê que há uma jogada ali, é meio que um jogo entre China e Estados Unidos. A gente fala assim, mas qual é o melhor parceiro, Nelson? Olha, é meio complicado, porque de qualquer maneira o Brasil vai ficar dependendo de um de outro. Tá? Se você focar só um, é complicado. Se você focar outro, é complicado. Você também tem que saber lidar. Tá? E uma das grandes sacadas aí que o Brasil tem que fazer é saber lidar com esses dois parceiros, que são inimigos, mas ele precisa conciliar os interesses desses dois inimigos agora. Né? Alguns até falam de uma segunda Guerra Fria, que não chega tanto a esse ponto, né, do ponto de vista geopolítico, mas é muito mais um interesse econômico, principalmente. Tá? Então, bora ver o que vai acontecer nos próximos capítulos, mas a gente pode verificar o seguinte: a crise econômico dos Estados Unidos é correto, é certo, e agora, nesse ano de 2023, realmente a economia norte-americana não vai crescer. Isso pode significar uma perda da hegemonia norte-americana, mas isso é apenas especulações, porque ainda é a maior economia do mundo, certo? E ainda vai demorar um pouquinho para ser superado, se realmente for superada por algum novo país, que seria o maior candidato, seria a China. Mas vamos esperar para aguardar o que vai acontecer. Tá bom, gente? É isso aí, pessoal. A gente fica hoje por aqui. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.